Voltamos. Vamos lá. Então, continuando aqui. Agora eu vou ambientar o 2K. O 2K não vai ter muito mistério. Eu vim aqui na camada do print, né? Porque como ela tá como máscara de corte aqui, eu posso editar ela, porque aqui a cor do 2K embaixo tanto faz. Podia ser vermelho, que tanto faz. Opa, podia ser vermelho aqui, ó. Porque tanto faz, porque a gente tem uma máscara de corte em cima, tá? Aí aqui no caso só ficou esses pontos aqui, porque foram os pontos que a gente recortou. Então é bom deixar no branco mesmo, que já é a cor do print ali. Beleza? Então o que eu vou fazer? Como eu já defini aqui a posição do 2K ali, do print, eu já vou rasterizar isso aqui, tá? E aí eu vou converter em objeto de novo, inteligente. Tá aqui, 2K. Vamos lá. Eu comecei tirando essa cor roxa dali, tirando essa região aqui, ó, que tem um flyer do Leozinho aqui que eu fiz também. Eu queria tudo no azul, então eu criei uma camada de ajuste aqui. Vou trazer matiz e saturação, vou clicar com o botão direito e criar máscara de corte. Pra quê? Pra todo esse efeito que a gente aplicar aqui sobre ele, ficar só ali na parte dos 2K, beleza? Então eu já começo dando um colorir aqui, tá? Vou dar um colorir, vou aumentar a saturação e vou trazer pra aquele mesmo azul que a gente quer, ó. Esse aqui, tá legal. Beleza? Tá legal. Agora eu vou criar... não, com esse aqui mesmo. Eu vou diminuir a luminosidade, ó. Escurecer um pouco ele. Beleza, vou escurecer um pouco ele. Na verdade não, porque é que quando eu escureço, ele escurece o azul. Ele não escurece a camada em si. Então eu tenho que criar outra matiz de saturação. Clico com o botão direito e criar máscara de corte. Agora ele sim, ele vai trazer pro preto ao invés do azul escuro. Tá entendendo? Então aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco assim. Tá? Vou diminuir um pouco assim. E aí o que eu vou fazer? Essa camada que seria a camada de escuridão, né? Eu vou pegar e dar o Ctrl I aqui. E agora eu escondi toda aquela escuridão que eu tinha colocado. E eu vou mostrar ela só onde eu quero. Que seriam mais ou menos nas bordas. Porque bem aqui no centro tem uma luz muito forte. Então ela vai estar mais clara. Então aqui com fluxo uns 50 mesmo, ó. Vou dar um clique aqui, aqui. Ó, contornando aquela luz forte, ó. Aqui pode sentar um pouco mais claro, como se essa parte do 2 também pegasse um pouco dessa luz. Beleza? Então aqui, ó, vou dar mais uma reforçada aqui nas bordas. Agora eu vou arrastando, ó. Aqui. Show. Ó, já ambientou legal também, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem... botar as sombras. Cor. O que eu queria fazer? Como essa luz ela tá vindo de trás da minha foto, ela tá vindo da frente dos 2K. Então eu queria reforçar essa luz que vem. Só que só nos 2K. Então eu crio uma nova camada. Tá aqui, ó. Reforço, luz. Beleza? Vou clicar com o botão direito, criar máscara de recorte. Vou pegar mais ou menos aquele azul, ó, que eu perdi aqui sem querer. Resetei ele, vou tentar achar mais ou menos aqui. Acho que foi esse aqui. Na verdade eu tô com um código aqui, burro pra caralho. 00A2FF. Beleza, eu vou pegar ele, vou trazer ele mais pro branco, tá? Porque ali é como se fosse o centro da luz, o ápice da luz, como eu falei pra vocês, ela tem que se aproximar mais do branco. Vou botar em modo divisão e vou dar um clique aqui, ó, pra ver como é que fica, ó. Dá vários, na verdade, ó. Reparem, eu tô reforçando aquela luz de trás, mas só nos 2K. Tá entendendo, ó? Ficou legal, né, ó. Mas talvez tenha ficado muito forte. Vou fazer de novo, Ctrl Z aqui pra desfazer tudo. Vamos lá, ó. Vamos ver agora. Ficou legal. Eu posso diminuir um pouco a opacidade aqui. Soluço de novo. Beleza. Então, ó, cara, já ambientamos legal ele também. Como eu falei, elemento você não precisa dar tanta atenção na ambientação como você precisa para uma foto. Então, isso aqui já me agrada, beleza? Então, vamos fazer as sombras agora. Vou criar aqui uma camada acima do BG e abaixo dos 2Ks e da foto, tá? Então, ela vai estar aqui. Vou agrupar ela, botar Ctrl G e botar sombras. Essa primeira camada eu vou chamar de sombra fraca. E a sombra, cara, como é que a gente faz? A sombra ela tem que ser um preto, tá? Mas ela não pode ser o preto. Geralmente eu uso aqui assim, ó. 06060606, tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você consegue usar o multiplicação. Que o multiplicação é um efeito onde ele vai botar essa sombra realmente nos pontos mais escuros. Ou seja, os pontos mais claros ele acaba preservando um pouco. Então fica uma sombra mais natural. Então se tiver todo preto aqui, ó, assim, não pega. Então aqui você pode usar 060606, é um que eu gosto, tá? E aí aqui no modo multiplicação. Então vamos lá. Pra fazer sombra, geralmente eu uso uns 20. E vamos achatar um pouco. E achatar um pouco pra quê? Pra fazer a perspectiva aqui, ó. Como se aqui fosse realmente o chão e ali a sombra dele, beleza? Então aqui eu começo com as sombras fracas, ó. Primeiramente, uma aqui embaixo, ó. Beleza, ficou até fraca demais, vou dar 2 cliques, ó. Uma aqui embaixo, que seria
a da cadeira, né? Aí agora uma embaixo de cada pé, ó. Vou dar 2 cliques aqui, 2 cliques aqui. Na verdade dei 3 ali. Aqui vou dar 3 também, que eu tô achando bem fraquinho. Opa, vou diminuir, achei que ficou bem grande. Aí aqui eu posso aumentar um pouquinho. 1, 2, 3. Beleza, aí tem um aqui também que seria o outro pé ali de trás. Beleza, vou dar mais um clique aqui no meio, que eu achei que ficou fraco. Dei 2 cliques ali. Ó, vamos lá. Vou dar nesse pé aqui também mais um. Aqui embaixo do meu pé eu vou dar um, que meu pé ele tá encostado no chão. Esse aqui também, tá? Aqui, aqui. Beleza, ó, sombra fraca. Beleza, vou duplicar aqui, porque eu tô achando ela bem fraca. Vamos ver se duplicando... Não, duplicando ficou forte onde não devia. Vou fazer as dos 2K agora, ó. Vou fazer tudo na mesma camada, ó. Os 2K, ele tem que estar um pouco mais assim achatado, porque ele tá mais afastado. Então, por questões de perspectiva, ele tem que estar mais assim, ó. 2 cliques. 1, 2, 3 cliques. 1, 2, 3 cliques. E aqui, ó, seguindo mais ou menos a mesma linha. 1, 2, 3 cliques. Então, ó. Beleza. Aí agora eu vou criar mais uma e vou chamar de reforço sombra fraca. Também, ó, vindo e botando no modo multiplicação. Por que eu criei mais uma para chamar de reforço? Porque se depois eu não gostar, achar que esse reforço ficou forte e tal, eu consigo editar e apagar só ele, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, vou dar mais uns cliques aqui onde eu achei que ficou fraco, ó. Essa aqui eu achei que ficou show, então não vou aumentar não. Aqui mais um. Aqui mais um. Aqui no 2K. Aqui, legal. Então, ó, pronto. Beleza. Agora vamos pra sombra forte, que seria a sombra de contato, tá? Então aqui eu vou botar sombra forte. Que seria, como eu falei, a sombra de contato. Também no multiplicação. E agora é somente onde pega contato, e bem rente, bem escurinha, tá? Aí que eu posso aumentar, posso botar o fluxo nos 80. Depois qualquer coisa eu mudo a opacidade. Pô, ele tá ficando muito cinza aqui por causa da iluminação já. Eu vou tentar atacar o preto máximo. Deixa eu ver, calma aí. Ah, porque já tá bem escuro o chão ali. Já tá bem escuro. Então essa sombra forte eu vou trazer pra cima do ponto de luz, tá? Deixa eu ver se... Tá, não tinha nada ali não. Essa sombra forte, gente, eu vou trazer pra cima do ponto de luz. Por quê? Porque a sombra forte, ela tem que estar assim, ó. Ela tem que estar pretinha. E se eu botar abaixo do ponto de luz, por ter um ponto de luz forte aqui e aqui, tava deixando muito claro a minha sombra de contato. Então vai ficar uma coisa meio irreal. Então aqui eu vou chamar de sombra forte. Beleza? Aqui, ó, vamos lá. Onde tem contato, ó. Beleza. Aí você vai dando... Vai ajeitando aí, ó. E dando Ctrl Z quando não ficar muito legal. Beleza. Aí aqui, ó, um pouquinho que o meu pé tá pegando um pouco ali. Aí aqui também que o meu pé tá pegando. Beleza. Esse chão aqui agora. Beleza. Vamos lá. A do 2K aqui. O passo que aqui ficou na frente do 2K. Então a do 2K eu vou ter que fazer separado depois. Deixa eu ver, ó. Show. Tá legal. Agora aqui eu vou fazer a sombra forte de novo. Só que agora do 2K, que vai ter que ficar realmente um pouco mais fraca, ó. Estão vendo? Aí eu posso já descaralhar um pouco mais já. Aqui já que o ponto de luz tá mais fraco, aqui a gente percebe o preto melhor. Então aqui eu vou ter mais cuidado. Corrigir aqui, achatar um pouco mais. Ó. Vai errando, vai dando Ctrl Z, cara. É um negócio chato, mas você tem que ter perfeccionismo pra ficar um negócio legal, uma sombra realista. Beleza. Aqui. E ali não dá pra ver o chão. Então, show de bola. Fizemos a sombra de contato também. Aí o que a gente vai fazer agora? O reflexo das sombras nos personagens. Beleza? O reflexo das sombras nos personagens. Então aqui nos elementos, desculpa. No 2K, acima de tudo, porque o reflexo tem que estar acima de tudo, o reflexo da sombra. Reflexo sombra. Eu vou trazer aqui uns 40%. Vou voltar o pincel pro redondo. Tá? E vamos lá. O que seria o reflexo da sombra? Seria aquela sombra que o próprio chão faz nela. Ó. Meio que devolvendo a sombra que ela tá fazendo. Ação e reação física. Ó. Legal. Aqui pode estar mais escuro. Porque tem cor mesmo, dá pra ver direito. Aqui exagerei um pouco. Beleza. Aqui.
Beleza. Deixa eu ver. Se eu achei que ficou forte, eu posso vir diminuir a opacidade um pouco. 70, 60, 80. 80 ficou legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa na foto. Clicar aqui, criar uma nova camada aqui em cima, clicar com o botão direito, criar máscara de corte. Reflexo, sombra. Vamos lá. Aqui, ó, vai dar um probleminha, porque quando eu tô pintando aqui pra pintar só o pé da cadeira, ele tá pintando o meu pé aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma seleção rapidinho aqui, ó. Só pra ele pintar realmente... Não, aqui eu vou ter que cortar um pouco o meu pé também. Só pra ele pintar realmente só o pé da cadeira e não pintar o meu pé. Ó. Porque é só o pé da cadeira que tá encostando no chão. Entendeu? Show, tá legal. Aqui mesma coisa, ó. Vou criar uma seleção pra gente pintar só aquele pé ali. Beleza, tá legal. Aqui mesma coisa. Muito forte. Como esse aqui ele já tá num ponto mais escuro, eu posso escurecer um pouco mais assim. Dá nada. Vamos lá, ó. Já dá uma ideia mais de contato mesmo, que o negócio tá ali bem, né? O que eu vou fazer? Aqui onde tá essa sombra forte que eu criei, eu vou botar mais um reforço de sombra fraca. Reforço, sombra fraca. Porque eu acho que essa região aqui tem que estar mais escura, essa região aqui de baixo. Então reparem, não tem receita, cara. Você vai vendo e você vai testando, cara. O fluxo eu vou abaixar 20. Eu acho que essa região aqui, isso, eu acho que ela sim tem que estar mais escura assim, ó. Então, ó, pô, bem mais realista, né? Eu sabia que eu tava sentindo falta, que tá assim mais escuro. Então aqui eu vou clicar em uma, pressionar Ctrl e clicar em outra e dar Ctrl G. Vou agrupar e vou chamar de reforços sombras. Então, ó. Show, né? Então agora, cara, basicamente eu terminei. Falta a finalização e a pós-produção, né? E os efeitos e a diagramação, coisas mais simples. Então vamos lá, diagramando aqui, eu queria escrever obrigado. Então vamos lá, obrigado, em branco. E aí eu queria uma fonte caligrafia, uma fonte caligrafada pra botar assim, ó, combina legal essas fontes que são mais retas, tipo essa Steelfish, tipo a Bebas New, que vocês devem conhecer, com uma fonte mais caligrafada, fica legal. Eu tenho algumas aqui, foi inclusive essa aqui mesmo que eu usei, e Jornes, que eu mandei pra vocês, né? Então aqui o que eu faço? Pego o obrigado, clico nele, na camada dele, pressiono Ctrl e clico na de plano de fundo, pra eu alinhar o centro vertical. Agora ela realmente tá no meio certinho, então dou Ctrl T, tá? Dou Ctrl T e segurando o Alt para manter as proporções. Se eu não manter Alt apertado, ele vai só lá naquela ponta. Então Ctrl T e pressionando o Alt, a gente consegue, ó, aumentar e diminuir. E vamos ver aqui um tamanho que me agrada. Aqui tá legal, deixa eu ver como é que eu botei. Não, acho que eu botei menor, né? Aqui tá legal porque eu não queria isso, eu não queria o obrigado ali cortando muito minha cabeça. Então aqui tá legal. Aí o que você pode fazer aqui ainda para dar um detalhezinho? Eu posso clicar 2 vezes nesse obrigado e usar um pouco do mesclar-se assim, ó, para ele pegar um pouco das informações do fundo ali, ó. Tá vendo? Que aí já dá uma, ó, legal, né? Que assim tá legal. Só um pouquinho só. Beleza. E aí tem o textinho que eu escrevi aqui. E aí aquela parada da diagramação, como eu sempre falo, tudo que você puder alinhar na diagramação e não ficar um negócio muito forçado e tal, fica legal. Então aqui eu alinhei aquele textinho, ó, com essa base aqui do 2, ó. Trouxe réguas aqui, ó, pra me auxiliar. Se o seu Photoshop não estiver aparecendo, você dá Ctrl R, tá? E se ainda assim não estiver aparecendo, Ctrl H. Ó, Ctrl H mostra as marcações e Ctrl R ativa as réguas aqui. E eu aconselho clicar com o botão direito e usar elas em pixels, beleza? Então aqui, ó, criei uma régua aqui de auxílio, então eu consigo ver mais ou menos onde é esse alinhamento aqui. E vou criar uma caixa de texto aqui pra gente, ó. Aperto T, que eu vou na ferramenta texto. E aí eu, ó, pressiono e arrasto que eu crio uma seleção demarcada de texto. Então agora não importa o que eu escrever, eu só vou escrever dentro daquela seleção ali, tá? Então eu vou usar aqui a Montserrat, que é uma fonte clássica, boa, padrãozinha. Ó, aí vou dar Ctrl A para ele selecionar todo o texto e Ctrl T. Aqui eu vou diminuir o tamanho. Queria uma coisa menorzinha assim. Como a gente vai trabalhar com texto pequeno, as letras não podem ficar muito juntas, senão dificulta a leitura. Então eu afasto um pouquinho aqui, ó, nessa ferramenta de espaço entre letras. Beleza? E aí vou escrever. Finalmente, qualquer coisa. Finalmente somos 2000. Aí aqui eu tenho que dar um Ctrl A e diminuir o espaço entre linhas também, ó. Eu tô achando que a fonte está muito grande. Sim, melhorou. Finalmente somos 2K. Ponto.
2K. Não, finalmente somos uma família de 2.000 integrantes. Não sei como agradecer vocês. Muito obrigado. Show. Então, ó, a gente consegue ver que ficou realmente ali certinho, alinhado, ficou legal, né? Então, o que eu vou fazer? Só para dar uma diferenciada, esses 2.000 integrantes, eu vou selecionar assim, né? Com a ferramenta de texto ainda eu venho e seleciono. Eu vou mudar a classe só dos 2.000, ó. Deixar ela mais gordinha e trazer ela para uma cor azul ali. Um azul mais... Aí tem que ser um mais claro para contrastar com o fundo. Não pode ser um mesmo azul do fundo assim, ó, senão some. Né? Então tem que ser um azul mais claro assim, ó. Deixa eu, na verdade, mudar a classe da fonte toda. Aqui, engordar um pouquinho mais ela, botar medium aqui. Botar medium. E essa aqui botar um pouco mais gordinha, extra bold. Show. Ó. Legal. Só um textinho ali, só um detalhezinho que eu queria trazer. Beleza. E agora, o que a gente falta? Faltam os efeitos, tá? Que eu quero aplicar. Eu aplico uns efeitos de 3D e de desfoque nessa imagem. E eu vou mostrar pra vocês agora. E as texturas e tal, aquele lance da finalização. Beleza? Eu também fiz, sabe o que? Coloquei um flyer ali em perspectiva. Isso é bom pra gente dar uma treinada, ó. Supondo, eu peguei, não foi esse flyer que eu peguei, tá? Foi outro flyer, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar Ctrl V e trazer ele pra cá, converter em um objeto inteligente e diminuir. Eu tinha colocado tipo um flyer aqui assim, ó, de fundo. Como se ele estivesse no fundo em pé assim, no fundo da cidade, ó. Então aqui Ctrl T pra eu diminuir, pressiona no Alt pra manter as proporções, tá? Tinha botado mais ou menos aqui, ó. E agora aquele lance de perspectiva, né, que a gente conversou e de deformação, eu vou dar Ctrl T e tentar mexer aqui na perspectiva dele, ó. Pressionando Shift aqui, ó. Pra como se ele estivesse meio de lado, ó. Assim, ó. Legal, né? Posso diminuir um pouco mais, Ctrl T, vou diminuir um pouquinho mais. E a questão da proporção tá legal. Como ele tá ali atrás e tá de noite, eu vou dar um Ctrl U nele e vou tirar um pouco da luminosidade. Tirei um pouco da luminosidade, assim tá legal. Eu posso vir, ó, aqui eu vou botar flyer, fundo. Posso vir, criar uma camada em cima, criar uma máscara de corte e botar assim só luz. Coisa boba, não precisa ambientar, tal, daquele jeitão não. Vou pegar aquele azul, tá? 00A2FF. É o que eu falei, todo objeto, cara, é bom você ambientar querendo ou não um pouquinho, sabe? Então aqui com fluxo no 20 mesmo, eu vou, ó, pouca coisa, só desse lado aqui, ó. Como se estivesse pegando só um pouquinho dali, tá vendo? Pouca coisa mesmo, tá? Show. Show de bola. Aí eu vou fazer a sombra dele rapidinho aqui. Vou criar uma camada aqui abaixo dele. Tá? Naquele preto 06 que eu falei. 060606. Modo multiplicação. E agora eu vou mudar aqui a angulação. Pra encaixar certinho na perspectiva aqui, ó. Do chão. Vocês estão vendo? Um pouquinho mais fino. Aumento. Assim. Aí deu 2 cliques e tal. Aí agora, aqui mesmo na mesma camada, posso fazer a sombra de contato, ó, mais forte assim. Beleza? E aí faço o reflexo aqui, ó. Crio mais uma nova camada, clico com o botão direito, criar máscara de corte, reflexo. Opa, reflexo, sombra. E agora eu clico aqui, eu faço isso assim, ó, pra resetar, ó. Por exemplo, o pincel ele tá nesse formato, né, que eu fiz. Se eu quero ele redondo de novo, eu clico aqui embaixo, depois clico em cima de novo, pronto. Ele traz o padrão de novo redondo, né? Que eu vou aumentar para uns 40 fluxos e fazer aqui, ó, o reflexo do chão da sombra, ó. Tô achando que essa sombra de contato aqui dá pra melhorar um pouquinho. Aqui assim, ó. Beleza. Show, né? Ó, realmente já parece que ele tá ali, né? Ficou legal e dá pra gente melhorar, tá? Então aqui eu vou... Sombra. Vou clicar aqui, vou agrupar tudo, vou botar flyer fundo. Beleza. Agora, antes da gente ir pra finalização, vamos pros alguns efeitos que eu apliquei, ó. Começando por o 2K. Que eu fiz? Eu não queria o 2K tão liso assim, eu queria dar uma texturazinha nele. Então eu peguei aqui, ó, cliquei no 2K primeiro, cliquei, pressionei Shift e cliquei no último aqui pra gente pegar ele todo, cliquei com o botão direito e converto em objeto inteligente. Então o que a gente fez? A gente meio que rasterizou aquele 2K, mas se eu clicar 2 vezes aqui no ícone, ó, eu volto aqui, ó, pra a minha aba editável dele, tá? E aí eu posso dar Ctrl W pra voltar pra cá. Então, eu fiz isso, que aí eu posso ir no Camera Raw com ele agora, ó, Ctrl Shift A. Então esse 2K eu vou vir aqui nessa aba de FX, que é efeitos, e vou dar um granulado nele, só pra dar uma textura. Ele parece ser um elemento mais real. Ó, diferença. Tá vendo? Tava muito liso.
Beleza. Aí outra coisa que eu apliquei aqui foi o BG, aquela ideia de desfoque focal, cara. Quanto mais longe da câmera, mais desfocado. Quanto mais perto da câmera, mais desfocado também, porque a câmera ela tem um centro de foco. Então se aqui tá a sua câmera e o seu centro de foco tá aqui, ou seja, você tá tirando a foto de uma pessoa que está aqui, se tiver um elemento aqui na frente, ele vai estar desfocado, se tiver um elemento muito lá atrás, ele também vai estar desfocado. Então a gente vai usar esse conceito aqui com o BG. Tipo, ali atrás na cidade, tá ligado? Ali atrás, ali, o pelo céu e tal, eu quero um pouco desfocado. Quero sim um pouco desfocado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl e clicar no flyer fundo e no BG, porque querendo ou não, aquele flyer no fundo ali faz parte do BG agora. Na verdade, já vou trazer ele aqui para o agrupar do BG. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter em objeto inteligente. Clicar com o botão direito e converter o BG em objeto inteligente. Ó. Ele transforma em uma camada só, parece que eu rasterizei, mas não está de forma destrutiva. Como eu falei, se eu clicar 2 vezes aqui, eu tenho acesso ali, ó, a camada aqui, ó, BG e o flyer de fundo. Eu posso editar. Tá entendendo? E melhor ainda, se você depois virar e falar assim, putz, não queria ter convertido em objeto inteligente, você pode clicar com o botão direito e converter em camadas. Ele volta, ó, pro agrupar do BG. Estão vendo? Então vou converter em objeto inteligente aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui um efeito de desfoque, ó, filtro, desfoque. Aí você vê, ó, o desfoque que você quer. Pra mim, esse desfoque aqui tá legal, 2,5, tá? E aí ele vai me dar aqui uma camada de filtros inteligentes. Uma máscara de camada, né? Desculpa. De filtros inteligentes. Então, quando eu vier e eu pintar com preto aqui, eu vou tirar esse efeito de desfoque da onde eu não quero. Que seria onde? Seria a área de foco da minha imagem, que seria onde eu tô aqui. Então aqui, ó, perto do chão, ó, com preto, desculpa, com preto, para apagar. Fluxo que deixa eu aumentar. Essa região aqui, ó, que tá mais próxima de mim, eu posso dar uma nitidez, ó, posso tirar esse desfoque. Tá entendendo? E aí, olha aqui agora, ó. Como a dureza tá no 0, ele faz esse degradê mais natural. Então aqui tá bem nítido, né? Essa parte aqui de baixo. Conforme vai indo pro fundo, ó, ele vai desfocando, ó. Tá vendo? Então é isso que seria a distância focal. Beleza? Então show. Já conseguimos ali dar mais uma profundidade, mais um efeito legal. Eu também vou trazer... Deixa eu fechar isso aqui. Trazer essas partículas aqui, tá? Peguei no Google, partículas ou particles, que seria partículas em inglês. Você vai achar mais material. Particles overlay. Então vou dar Ctrl A aqui para selecionar tudo. Ctrl C para copiar, Ctrl W para fechar e agora um Ctrl V e vou trazer para cá. Vou converter como objeto inteligente e vou botar em modo de visão, que o modo de visão é aquele modo que esconde tudo que é preto, né? Então, essas partículas, deixa eu chamar aqui. Eu quero ela na frente do ponto de luz das costas, eu quero um pouco dela. Diminuir aqui o tamanho, para diminuir de novo, Ctrl T, pressiona aí o Alt para manter as proporções. Ó, eu quero ela mais ou menos aqui assim. Aí eu posso dar Ctrl J, por quê? Porque esse lado aqui ele tem mais partículas do que esse, vocês estão vendo? Então eu vou duplicar para os dois lados terem a mesma quantidade de partícula, que eu não queria tanto. Então aqui assim tá legal. Aí eu vou dar Ctrl J, tá? E aí ele duplicou aqui as partículas. Agora nessa de cima eu dou Ctrl T, clico com o botão direito e virar horizontalmente. Ele vai fazer assim, ó. Vai inverter. Então agora esse lado aqui é o que tem mais, né? Opa, caralho, cuspi. Então aqui eu chego um pouco para cá. Então vamos lá. Nessa partícula aqui de baixo, que seria a partícula que eu usei como referência aqui o lado esquerdo do meu corpo, que seria o nosso lado direito, eu crio uma máscara de camada e vou com preto, ó, esconder esse lado aqui. Eu não quero, eu só quero esse lado que tem menos partícula. E esse lado aqui agora, de cima, que seria o que tem menos partícula do outro lado, eu crio uma máscara e escondo o contrário, escondo esse lado aqui. Então show. Então agora aqui eu agrupo as duas, Ctrl G para agrupar, partículas. A gente já tem umas partículas ali legalzinho no fundo, ó. Então se você quiser, você pode converter ela como objeto inteligente, essas partículas, aí você vai ter que botar no modo de visão de novo. E aí você dá um Ctrl U pra gente mexer nessa matiz, ó. Tá um azul muito azul, tá entendendo? Eu quero esse azul um pouco mais pro azul bebê, um pouco mais pro azul água. Se me agrada, eu posso ver se aumentando ou diminuindo. Não, não mexe na luminosidade porque tá em modo de visão, desculpa, esqueci. Aqui, saturação eu posso aumentar um pouco. Show. Show de bola, já ficou uma partícula legal. E essas mesmas partículas eu queria trazer para frente também, pra gente ter uma profundidade maior, porque quando você traz um elemento para frente da sua câmera aqui, para frente de tudo, e você desfoca ele, você tá falando pro telespectador isso, falando assim, cara, não é só uma imagem reta não, irmão, tem profundidade, pai, porque se o que tá na frente e o que tá atrás tá desfocado, isso se chama distância focal, e é isso que traz realidade assim pros flyers, tá entendendo? Então aqui eu posso dar um Ctrl J, vou duplicar essas partículas e trazer aqui para frente de tudo, tá? E aí vou dar um Ctrl T, desculpa, para aumentar. E eu quero aumentar um pouco, botar ela mais assim, ó. E aí eu vou e desfoco ela. Venho aqui em cima, filtro, desfoque gaussiano. E vou desfocar, aumentar um pouco mais o desfoque. Assim tá legal. 4,5.
Só que achei que aqui chegou até puxar um pouco pro verde, sei lá por quê. Então eu posso clicar nessa seta aqui pra baixo. Como ela tá em objeto inteligente, os filtros estão aqui, ó, como filtros inteligentes. Então eu posso vir, clicar 2 vezes no filtro aqui de matiz e saturação, ó, e mexer, ó, assim, mais pro azul. Show. Ó, legal, né? Deu uma profundidade. Realmente parece que isso aqui, ó, tá meio que na frente das câmeras. Eu posso até fazer assim, ó, trazer um pouco mais aqui pra onde tá saindo a luz também. E eu tô achando que tá muito reto, ó, tá muito um quadradão aqui, vocês estão vendo, ó. Vou mostrar aqui onde tá um quadradão, ó. Quando eu mexo dá pra ver melhor, ó. Tá um quadradão aqui assim, ó, da partícula, ó. Estão vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui onde eu quero. Vou criar uma máscara de camada aqui. E com preto esconder algumas coisas. Pra não... Com a dureza 0, tá? Pra não ficar uma coisa muito engessada. Tá? Posso dar um... Show. Então aqui a gente já tem partículas desfoque. Beleza, né? Então agora vamos pra finalização, cara. Vamos pra finalização. Quando eu vou pra finalização, eu começo pelas texturas, tá? Eu escolhi essa textura porque ela é uma textura de granulado, de noise, né? Como a gente chama. Existem várias formas de você estar adicionando granulado na tua foto. Eu gosto de usar essas texturas assim. Então eu dou Ctrl A, Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Vou converter em objeto inteligente, tá? E vou dar Ctrl T pra gente dimensionar onde a gente quer essa textura. Com texturas que não tenham pontos muito específicos, ou sejam texturas muito assim, ó, específicas mesmo, a gente pode deformar, porque isso aqui, a gente pode, ó, pressionar Alt e Shift e deformar aqui, ó, certinho, pra ficar no tamanho do flyer, que aí a gente consegue usar meio que todo o conteúdo da textura, né? Então, show. Aí aqui, como a qualidade não tá tão boa da textura, vocês estão vendo, eu vou dar um Ctrl Shift A e vou rapidinho pro Camera Raw, ó, vou dar mais textura, mais claridade e um pouquinho de nitidez. Que aí ele já, ó, melhora esse granulado, vocês estão vendo? E aí eu vou mexer nos modos de mesclagem aqui, vamos brincar, ó, clicar no normal, e aí você vai, seta pra baixo, ó, e ver qual melhor te atende, ó. Acho que esse aqui, ó, pô, esse aqui é irado, né? Só que, novamente, achou que ficou muito forte, aí diminui um pouco a opacidade, cara. Aqui uns 60, 40, pô, 40 me deu um resultado legal. Então aqui eu vou agrupar, clicar Ctrl G aqui nessa camada, eu vou botar texturas, e aqui... textura 1. Beleza? Textura 1. Agora eu vou trazer essa segunda textura que eu também usei. Essa textura é uma textura muito boa quando você quer mesclar com outro efeito que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que eu converto em objeto inteligente. Ela é uma textura, cara, que já dá uma profundidade, vocês estão vendo? Lá, parece que é realmente uma coisa assim, um buraco negro, mano. Então aqui eu vou dar um Ctrl T. Vou também, ó, com o Shift e o Ctrl, Shift e Alt, desculpa, pressionado, eu vou, ó, botar aqui certinho na posição que eu quero. E vou, ó, clicar para baixo e ver qual me atende melhor. Acho que esse aqui ficou legal, né? Esse aqui ficou legal. Esse aqui ficou show. E aí que eu vou botar textura 2. Só que depois de aplicar essas texturas, ó, eu percebi também que o flyer tá muito claro. Então eu vou fazer uma correção de luminosidade. Então aqui em cima, ó, eu vou dar um Ctrl G, tá? Essa pasta que eu jogo acima de tudo eu chamo de ajustes. Ou FX, chame como quiser. Que aqui a gente vai ajustar tanto a questão das texturas quanto as questões das cores. Então eu vou começar aqui, ó, adicionando uma matiz e saturação. E vou diminuir a luminosidade do flyer toda. Aqui assim mais ou menos, beleza? E aí aqui, que a máscara tá branca, eu vou pintar de preto aonde eu não quero. Deixa eu só vir aqui pra área de trabalho e dar uma atualizar pra parar desse bug do caralho. Enfim, aí aqui a gente tem uma máscara, uma camada de ajuste, desculpa, de matiz e saturação, né? Que tá tirando uma luminosidade desse flyer que eu tava achando que tava muito claro. Então, se aqui tá branco e eu der Ctrl I, eu inverto, sei lá, e escondo tudo que é preto. Então agora a gente vai com branco mostrar só o que a gente quer, que seria o preto, só que nas bordas, ou seja, longe das luzes. Se aqui tem um foco de luz e aqui tem um foco de luz, essas regiões têm que estar mais claras. Mas aqui, ó, pode estar mais preto, ó. Que assim pode estar mais escuro sim, ó. Tá? Um pouco aqui também. Show. Ó, como a correção já nos deu mais realismo também, né? Então aqui se você achou que ficou muito forte, você pode, ó, 90%. Então, show de bola, né? Aí aqui, eu também, ó, como aqui são ajustes, são vários pontos do flyer que você pode pegar e parar pra reparar no final, ó. Aqui, com essa correção que eu fiz de luminosidade, seria legal eu vir, ó, criar uma nova camada, modo de visão, vir naquele azul e fazer reforços de luz assim, ó, acima de tudo, ó. Só que não com esse azul muito forte, não. Com azul mais pro branco e diminuindo aqui o fluxo pra 40. Aí eu clico aqui, ó, como se fosse a luz vazando ali mesmo, ó. Do ombro, aqui também, ó.
Aí tu pode exagerar um pouquinho, porque isso aqui é como se fosse a finalização já. Então você já fez tudo que você tem que fazer e você vai testando o que vai te agradando, ó. Aqui, vamos ver aqui. Ele ficou muito forte, vou dar um só assim, show. Só assim, beleza. Aqui, um só assim. Não, ali já ficou muito exagerado. Então, ó, aqui, legal, vou diminuir um pouco, vou botar uns 80. Não, 80 já ficou muito fraco. Na verdade, vou criar de novo, fazer com mais capricho. Divisão, fluxo, vou botar nos 30 e vou chegar isso aqui um pouco mais pro branco ainda. Ó, 2 cliques ali, 2 cliques aqui. E ó, e depois que você vai adicionando isso, depois de já ter ambientado, ó, fica muito mais realista, ó, porque a gente já tem aqui a luz branca invadindo, né, aquelas coisas, aquelas etapas de ambientação que a gente fez com a minha foto. Então aqui também, ó, 2 cliques ali. Aqui vou dar um cliquezinho assim, ó. Que seria mais a invasão da luz que tá vindo de trás mesmo, né, aqui, beleza? E aqui, deixa eu ver se uma aqui fica legal. Não, muito exagerado mesmo. Show, aqui eu vou diminuir um pouquinho só, 90. Beleza. Show de bola. Agora vamos para os outros ajustes, que são aqueles de cores que eu sempre falo, para quem já assistiu a aula do Kian sabe. Mapas de degradê, pesquisa de cores, curvas, equilíbrios, caso necessário, tá? Então aqui, vamos lá. Eu começo sempre por mapas de degradê. A questão do mapa de degradê, cara, é assim, eu uso mais para quando eu quero harmonizar no geral, aquelas cores daquele flyer. Então aqui é um ponto legal de se usar, é um exemplo legal de se usar mapa de degradê, porque é uma arte majoritariamente azul. A gente tem, assim, majoritariamente, assim, na maior parte o azul. Então a gente pode, assim, usar um mapa de degradê para equilibrar ainda mais isso. Então eu crio aqui um mapa de degradê e a gente vai ter esse aqui, ó, que tá no pack de vocês. Que é o que eu costumo fazer. Eu costumo fazer assim, ó, um todo preto, tá? Aí um não todo branco, indo já aqui, ó, quase todo branco, mas indo já para a cor que a gente quer. E aí eu crio 2 novos pontos aqui. Um pouco mais escuro, só que já indo pro azul. E o outro aqui mais ou menos que seria o ápice da cor. Então a gente pode, ó, arrastar, que aí a gente consegue, ó, eu tô dizendo que eu quero mais partes azul, eu tô chegando mais pra esquerda. Pra cá, eu quero mais partes azul escuro, tá entendendo? Meio que eles vão disputando espaço. Então aqui eu uso mais ou menos no 50, esse aqui eu uso no 20 mais ou menos, e é assim que eu faço os meus mapas de degradê pra aplicar nos flyers, beleza? Depois de aplicar, você vai mudar o modo de mesclagem e ver se algum te agrada, ó, seta pra baixo. Vamos ver. Pô, esse aqui tá legal, esse aqui não tá ruim, o divisão tá legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar a mesma coisa, Ctrl J, vou guardar esse aqui no modo divisão e vou ver se continuar a seta para baixo, para ver se algum me atende mais. Eu posso usar esse aqui do cor bem fraco, só para tirar, para dar mais esse efeito azul na pele e tirar um pouco do laranja da minha pele, tá? Então aqui eu vou usar 20%, 10% só. E esse aqui em modo divisão, também vou usar pouquíssimo, vou usar uns 10. 15, show de bola. Então aqui, ó, esses aqui eu vou agrupar todos, clicar aqui no primeiro, pressiono Shift e clico no último lá, vou dar Ctrl G e vou botar cores. Tá? Então aqui nas cores, a gente já corrigiu ela, a luminosidade das cores, a gente já corrigiu ali a invasão, o reforçozinho, reforço luz. A gente já trouxe os mapas de degradê, agora vamos para as curvas. O que as curvas fazem? As curvas, cara, elas mexem nas cores dos realces e das sombras do teu flyer. Tem muita gente que não sabe disso, tá? Acha que curva não mexe em cor, mas curva mexe em cor sim, ó. A gente vem aqui embaixo, adiciona uma camada de ajuste de curvas. E aí a gente, pressionando o Alt, clica nesse automático aqui. Beleza? Quando a gente clicar nesse automático, ele vai abrir uma opção de correção automática de cor. Curva de cor. E a gente vai clicar aqui, ó, em localizar cores claras e escuras. E aqui a gente vai, ó, a sombra, ele dá por padrão todo preto. Só que você já tá com um pouco pro azul, ó. Não pode estar escaralhado, tem que estar realmente quase todo preto. Mas você já tá com preto quase pro azul, ó. Tá vendo aqui, mais ou menos, ó, já subindo um pouco. Beleza, dá ok. Tons médios eu não costumo mexer, você pode mexer também aí, ver se vai se adequar. E os realces é a mesma coisa, ele já te dá por definição aqui o branco, mas você bota aqui um pouco indo pro azul. Beleza? Dá ok, isso aqui dá sempre não. E aí a gente mexe aqui nas curvas, ó. Vamos ver aqui. Definir um pouco mais as áreas escuras, não quero. Aqui eu vou definir assim um pouco, trazer um pouco de fosco. Aqui também, que os realces, trazer um pouco mais dos realces. Que aí ele vai fazendo isso, esse tratamento de curvas, mas já nas cores que você definiu. Ó, assim já me agradou, ó. Antes, depois
Ele fez o tratamento de curvas já naquelas cores. Tá entendendo? Ó. Tá ficando legal, né? Então agora, depois a gente vai para as pesquisas de cores, cara. Então a gente clica aqui na camada de ajuste, cria uma pesquisa de cor. E a gente vai, ó. Clica e vai clicando para baixo, ó. Vamos ver se algum nos serve. Clicando para baixo. Vendo. Ó, nenhum tá me agradando até então. Você não necessariamente precisa usar, tá entendendo? Ó, esse aqui já me agradou. Vou dar um Ctrl J, tiro a visualização desse, que é meio que guardando, volto pro de cima e continuo aqui. Ai, que vai melhorar. Ó, acho que aqui não vou ter mais nenhum não, será? Deixa eu ver. Não necessariamente a gente vai usar, viu? A gente vai testando, ó. Pô, esse legal, vou guardar esse também, Ctrl J, que aí duplica, escondo aquele ali e volto. Opa, aqui eu tô. Viajei. Aqui eu guardei um e fiquei mexendo no que tava guardado. Vamos lá. Seta pra baixo. Tá acabando já. Show, não me agradou, vou excluir esse. Vou ficar só com esses dois, tá? Então vamos lá, esse primeiro eu gostei. Então vou diminuir um pouco só pra ele não ficar muito agressivo. Vou botar 60. E esse segundo, gostei também, só que eu tô achando ele bem forte. Vou jogar uns 20, 30. Show. Então aqui, finalizamos as correções de cores. Ó, antes, depois. Pô, muita diferença, não é, rapaziada? Agora vamos para os efeitos de finalização, que a gente chama também de pós-produção, que são os efeitos de 3D que eu apliquei e os efeitos do óculos, que eu pensei em botar depois, beleza? Vou começar aqui com o do óculos. Isso eu já ensinei lá nos meus destaques, cara. Então se você não viu, ficou com dificuldade aqui, entra lá nos destaques, ficou tranquilinho de entender também, ó. Eu vou vir aqui na camada de foto, tá? Na verdade eu vou vir aqui da Ctrl Alt E, que eu vou rasterizar. Eu meio que dupliquei, ó, rasterizando essa camada da foto aqui de cima, beleza? E aí eu vou nessa de cima aqui, ó, fazer uma seleção e pegar as lentes do meu óculos. Esse efeito que eu vou te ensinar agora, você pode usar para qualquer coisa que você queira fazer um efeito brilhante, brilhoso, tá? E fica, cara, super natural, ó. Fazer o recorte aqui da lente. Show. Clicar com o botão direito, criar seleção. Vou dar Ctrl e V. Aí aqui, ó, eu copiei e colei somente uma lente. Então aqui eu vou botar a lente 1. Vou voltar aqui na camada da foto e vou fazer a mesma coisa. Vou recortar a lente 2. Ó, tá escuro, tá difícil de enxergar. Ó, tem que pegar a parte do meu nariz um pouco aqui, que tomar cuidado. E aqui a mão também, tem que tomar cuidado para não pegar pedaço da mão. Beleza, criar nova seleção, Ctrl C, Ctrl V. Posso apagar essa camada da foto aqui e vou rasterizar aqui as duas. Então aqui eu tenho lentes, beleza? Aqui eu vou dar um Ctrl G que eu agrupo e vou botar efeito lentes. Então, ó, aqui eu tenho as lentes. O que a gente faz? Essa primeira a gente já bota, pega ela, na verdade já vai converter em objeto inteligente, tá? Desculpa. A gente vai e já vai botar em sobreposição de cores. Adicionar, essa aqui. Ó, ele já dá um efeito super irado, né? E agora pra gente fazer o efeito da luz se dissipando, a gente vai dar Ctrl J. Nesse de cima a gente vem filtro, desfoque gaussiano e vai botar um pouquinho só, tipo 3. E aí a gente vai começar a fazer esse degradê, a gente vai duplicando e aumentando esse desfoque, que ele vai dissipando mais essa luz. Ctrl J. Aí nesse de cima, o desfoque a gente já bota 15. Dá mais um Ctrl J para duplicar, nesse de cima a gente já bota 40. Ctrl J para duplicar, nesse de cima a gente já bota 100. Ctrl J, nesse de cima, 150. Até aí, isso aqui você vai no gosto aqui, quanto você quer esse efeito forte, tá? Você pode ir fazendo intervalos menores, que aí o efeito vai ficar mais forte. Você pode fazer 3, 10, 15, 30, 50. Aqui eu fiz um pouco mais espaçado. E aí o que eu vou fazer agora? Todos esses aqui, eu vou agrupar, eu vou clicar nesse primeiro e vou lá naquele último, pressionando Shift, Ctrl G e vou botar aqui, lentes. Tá? Aí agora eu vou criar uma máscara aqui de ajuste, uma camada de ajuste, desculpa, e vou criar matinho e saturação,
clicar com o botão direito e criar uma máscara de corte. Novamente, aí a gente está dizendo para o Photoshop que esse efeito de matiz e saturação que a gente vai aplicar, a gente só quer ali no efeito da lente. Então olha só que legal, a gente pode vir em colorir, tá? E pintar essa lente da cor que a gente quiser, aumentando a saturação dela, ó. Aqui é esse azul aqui, não é? Que é esse azul aqui. E aí aumenta a luminosidade aqui, ó. Quanto eu quero esse efeito brilhoso, ó. Show? Ele fica bem natural. E aí você pode criar uma camada acima disso, modo divisão, vir na cor azulzinha que você quer. Aperta B para ir pro pincel, tá? Aperta B para ir pro pincel, que com fluxo nos 20, mais ou menos. Dá um clique assim em cada lente, ó, para reforçar, ó. Pode dar 2. Aí vai reforça aí ao seu gosto. Beleza? Aqui eu achei que ficou um pouco forte. Na verdade eu vou fazer de novo, só que com mais cor. Quero trazer mais cor, não quero tanta luminosidade não. Vou pegar aqui mais pigmentado, modo divisão. E aí a mesma coisa, ó. Aqui assim. Show. Então, pô, fica um efeito de lente bem legal, bem natural. Beleza? Agora, ativei aqui de novo a camada de ajuste. Vamos para as pós-produções do efeito 3D que eu fiz, tá? Então, como é que eu fiz ele? Primeiro, eu clico no primeiro e clico no último lá, pressionando Shift. Vou dar Ctrl Alt Shift E. Eu rasterizei tudo, então agora a gente tem aqui em cima o que seria a arte finalizada. Opa, soluço de novo. A gente vai converter ela em objeto inteligente e vamos pro Camera Raw, dar aquela acabada. Então aqui, ó, vou aumentar um pouquinho a exposição. Aí vai a gosto, ó, pega a régua e joga pros dois lados e vê qual mais te agrada. Aqui eu vou botar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Ó, não tem regra, novamente. Da claridade, vou dar textura. Vou dar uma nitidez, aqui não vou mexer, já mexi nas curvas. Aqui a matiz, vou ver se o azul. Um pouquinho pra cá só. Beleza. Legal. Vou dar um ok. Aqui eu posso vir, dar Ctrl A de novo, Ctrl Shift A de novo, voltar pro Camera Raw, ver se algum preset me agrada. Pô, esse fosco ficou legal, mas ele é muito agressivo. Então o que eu vou fazer? Clicar, aí venho nesse segundo filtro aqui do Camera Raw, que é o fosco. Clico 2 vezes na régua aqui, botar uns 20 só. Beleza. E aí legal, mano. Quero finalizar a arte assim. Aí o que eu faço? Vou dar Ctrl J, vou duplicá-la, tá? Vou duplicá-la. Aqui eu vou chamar de Camera Raw. Foi o Camera Raw que eu apliquei, né? Nessa aqui eu vou rasterizar para ele absorver esses efeitos do Camera Raw, não ficar como filtro inteligente. Vou converter em objeto inteligente de novo e aí vou adicionar aqui um desfoque de movimento. Ó, aí aqui, ó, eu consigo mexer a direção que eu quero esse desfoque, ó, e aqui a intensidade desse desfoque. Aqui vou deixar em uns 40 e vou botar meio assim, como se fosse um terremoto mesmo. Na verdade 40 não, 40 ficou muito forte. Uns 25, legal, e vou dar ok. E aí ele vai nos dar de novo essa máscara aqui do filtro inteligente. Eu vou dar Ctrl I, que eu vou esconder tudo, né? Agora com pincel branco, fluxo uns 60, eu vou pintar só onde eu quero que tenha esse efeito de desfoque, que eu vou botar nas bordas assim, ó. Ó, aqui no pé dele, pô, dá um efeito bem legal, não é? E aí, para dar o efeito de 3D que eu uso em algumas artes, a gente vai de novo pegar, rasterizar a camada, tá? Então a gente rasterizou aquele efeito 3D que a gente fez, 3D não, desculpa, de desfoque. A gente vai duplicar, esse aqui de cima a gente clica 2 vezes e você tira algum dos canais RGB aqui, ó, qualquer um, vai te dar só cores diferentes. Eu gosto de tirar o G. E aí, aperto o V com a ferramenta de mover, vou dar um zoom aqui pra gente ver melhor, ó. Seta pra cima, seta pra baixo, ó, um pouquinho, ó, que aí vai dar esse efeito de 3D. Tá vendo, ó? Ou você pode vir com o mouse e arrastar. Então aqui, ó, eu gosto de botar só um pouco assim para não ficar muito forte. Só um pouco assim, na verdade. Só que ele pode pegar e atrapalhar a leitura de algumas coisas, entendeu? Então você também pode vir, criar uma máscara de camada nele e pintar de preto, né? Aqui com um pincel 100%. Pintar de preto onde você não quer que tenha esse efeito 3D. Então geralmente eu tiro o efeito 3D dos textos, ó. Tá entendendo? Posso tirar aqui um pouco do meu rosto também. Show. E é isso, rapaziada. Terminamos, tá? Não precisa fazer mais nada, só pegar Ctrl Shift Alt A S, desculpa, Ctrl Shift Alt S, e aí a gente tá aqui no exportar para o web e aí a gente salva, tá? Ó, então curti demais o resultado. Claro que não ficou idêntico. Vou trazer aqui o outro pra gente ver. Claro que não ficou idêntico, mas ficou um resultado muito próximo, tá? Fiquei bem contente aí. Espero que tenha dado para vocês absorverem. Então a gente fechou com 2 aulas aí de 40 e poucos minutos. Espero que tenha ficado legal para vocês.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou estar disponibilizando esse material para caso vocês queiram treinar e fazer a mesma coisa aí, ou com uma foto de vocês. É legal assim, vocês pegarem as técnicas e tentarem fazer outras coisas. Ficar replicando o que eu tô fazendo como se fossem, macaco de imitação e tal, você não vai aprender da melhor forma possível. Então tenta entender e aí tenta com outras técnicas faz um obrigado 500 seguidores para vocês, obrigado 5.000 seguidores, não sei quantos vocês têm, mas o ideal é vocês absorverem as técnicas aqui que eu aprendi, que eu ensinei, tá? Então espero que tenha ficado bem claro aí. Não foi uma aula tão longa, vamos ter aulas mais longas, flyers às vezes mais complexos, mas espero que tenha sido bem produtivo. Então tamo junto e já já eu mando a segunda aula para vocês aí. Vamos lá e é nóis!